E aqui outra interessante, o tempo de duração de um processo. Ou seja, o que demora mais hoje é o golpe do boleto falso, porque exigem provas mais detalhadas, muitas vezes até perícia, e o que se decide mais rápido é o golpe do perfil falso, que é mais fácil de fazer a prova de que aquela pessoa não era ela mesma, que foi um golpista que clonou e utilizou a imagem para poder conhecer e fazer um serviço chamado engenharia social, que é cruzar referências, contar uma historinha e aí a vítima cair nessa arapuca. E aqui, números de decisões, número de processos em relação à decisão, as chances de êxito, né? Hoje, o que tem mais chance de êxito de pedidos procedentes, sem dúvida alguma, é o golpe do SimSwap. E o que tem mais chances de improcedência é o golpe do WhatsApp. E aí eu vou dizer por quê. Porque, muitas vezes, as vítimas elas não preservam as provas daquela comunicação que aconteceu no WhatsApp. E, na hora que vai jogar isso... porque é interessante isso, porque, muitas vezes, na hora que ela cai no golpe, a primeira coisa que a vítima faz é apagar, porque não quer se livrar daquele assunto, mas ela está apagando a prova. E, com isso, então, o advogado não consegue extrair uma prova robusta, inequívoca, através de blockchain ou outras métodos, né? Na verdade, na prática, nós começamos a preservar provas digitais em atos notariais. Hoje existem serviços como a Verifact, por exemplo, que é uma empresa lá de Maringá, que é a líder no mercado, que você pode fazer a preservação em base de blockchain. Entendeu? E aí, qual que é a vantagem? Cartório só fica aberto nos dias comuns. E, muitas vezes, eu tinha cliente que era atacado no domingo. Então, preservava a prova na hora. E isso era mais barato e mais rápido. É a cara do serviço. Nunca vi nenhuma decisão contrária a admitir essas provas da forma como são preservadas, como prova inequívoca e de autoria confirmada. A diferença dos valores pedidos, veja bem, nós temos aqui a maior diferença entre os valores pedidos é o golpe do SimSwap. A indenização ela não é tão grande assim. Porém, tem um detalhe muito relevante que vocês precisam entender. Os tribunais, de modo geral, eles só vão dar a indenização se você comprovar que sofreu um dano de um fato extrínseco ao próprio golpe, para poder quantificar a dimensão do dano. Então, falar assim, eu fui vítima de um golpe. Ok, você pode conseguir uma indenização, mas essa indenização não será tão relevante se você comprovar o seguinte: olha, eu fui vítima de um golpe, perdi R$100 mil e tive, com isso, que pegar empréstimo para poder cobrir meu fluxo de caixa da minha empresa. Então, eu tive vários custos operacionais nisso. Na hora que você consegue determinar comprovar esse fato extrínseco ao próprio golpe, as condenações são maiores. Então, não pensem que, só pelo fato de ser vítima, você já pode chegar e pedir uma indenização de dano moral de R$100 mil. Não. Você tem que comprovar esse dano fora. Então, as descobertas é que 58% das ações que vão à justiça, pelo menos nesse período, são julgadas procedentes. Muitas não são procedentes, porque o advogado ainda não sabe como montar toda a história e juntar as provas adequadas, né? No caso do SimSwap, a taxa de êxito chega até 90%. E um outro ponto muito importante, todos esses casos apontam por falha, por responsabilidade objetiva. Quem é da área jurídica, isso fica mais fácil. Mas, ou seja, o dever de zelar pela qualidade da cibersegurança faz com que, se houver uma falha, a responsabilidade objetiva é de quem provê aquele serviço. Isso é interessante por quê? Porque, no Marco Civil da Internet, criou-se uma situação totalmente privilegiada para os provedores de aplicativo e de conexão, em que eles só serão responsabilizados se não removerem o conteúdo mediante ordem judicial. Então, nessas decisões de golpes, abandonou-se essa tese do Marco Civil da Internet, que, inclusive, hoje é objeto de um julgamento no Supremo que está por vir, para poder dizer a inconstitucionalidade desse artigo 19, para poder equiparar os provedores de aplicativo e de conexão como se fossem empresas comuns que estão sujeitas à responsabilidade objetiva. Bom, já chegando ao final, então,
uma coisa que me chamou muita atenção é o crescimento das ações judiciais, o fato de que os tribunais estaduais ainda não encaram que os golpes é também uma falha de tratamento de dados pessoais, não apenas uma falha de relação de consumo. E aí eu faço um cruzamento dessa situação com a inteligência artificial. Pessoal, vou trazer uma notícia aqui em avant-première, talvez vocês não saibam. Será lançado no dia 14 e 15 de dezembro deste ano, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça, o Portal Codex. Alguém já ouviu falar do Portal Codex? Vou te dizer. O CNJ fez convênios com 93 tribunais do Brasil. Para qual finalidade? Para que esses tribunais migrassem, em tempo real, todos os seus dados processuais, qualquer peça, qualquer decisão, e consolidasse isso nesse portal chamado Portal Codex. Significa dizer que muitos já se discutiu se a gente vai ter um processo judicial único. Não vai acontecer. O que vai acontecer, para quem é da área de tecnologia sabe, é a interoperabilidade de dados. Ou seja, os sistemas dos tribunais vão passar apenas os dados para este portal e será possível, certamente, ao longo do ano de 2025, a gente poder protocolar uma peça nesse portal apenas, ao invés de entrar em vários tribunais. Será possível consultar um processo, uma peça, sem ter que pular de tribunal para tribunal. Então, eu estava conversando lá em Brasília, no final da tarde, no coordenador desse projeto, e ele me passou uma informação, Anchieta, olha que interessante. Ele falou que ele vai estar nessa missão até o final de 2026, quando termina a gestão do ministro Barroso. Ele me disse assim, Alexandre, eu quero que até 2026 o advogado não saiba se ele está no sistema A, B, C ou D do tribunal. Ele vai estar nesse portal. E aí ele vai poder praticar qualquer tipo de decisão em relação a vários tribunais num único local. Isso, para a gente que é advogado e sofre com as práticas processuais como eletrônico, isso é uma grande vantagem. Mas qual que é a maior vantagem ainda? É que nós teremos, nesse Portal Codex, a matéria-prima da inteligência artificial. Nós teremos de uma maneira facilitada e com a ferramenta de busca de inteligência artificial, que, inclusive, vai ter participação do Jus Brasil como ferramenta de busca com inteligência artificial. Nós vamos fazer perguntas em linguagem natural, como a gente pergunta hoje no Inteligência Artificial Generativa. Me conta a história daquele processo. Eu quero saber qual que é a visão do relator fulano de tal a respeito disso. Quantos processos nós temos sobre esse assunto e qual que é a tendência de determinada tese societária, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas, na terceira Câmara Civil, ou do relator fulano de tal. Então, presidente, o senhor que é presente todo dia nos tribunais, o que isso significa? Nós estamos no marco zero, nós precisamos chegar lá. Sim, mas imagine, fazendo uma projeção, o que isso pode significar para o seu dia a dia do seu escritório? Ganho em todo sentido, ganho de tempo, ganho de material, ganho de gente, ganho de inteligência. Então, eu acho que respondo para todos. Os ganhos são plurais. Ganho de estratégia, você tem razão. Mas, em primeiro lugar, ganho de tempo. Em segundo lugar, uma certa e necessária uniformização, cujo nome, na teologia processual, é previsibilidade. É o que ele falou. Predição. As sentenças não têm padrão. Então, cada um decide conforme a sua cabeça. Nem sei se é a cabeça. Na verdade, isto é um problema da jurisdição. Então, na verdade, os ganhos são de padronização, de gente, de tempo, de dinheiro. Gastar-se-á menos dinheiro e, curiosamente, ganharíamos mais. E soma-se a isso tudo que foi dito um detalhe muito importante. A sociedade terá acesso a essa informação. Então, a sociedade será mais ciente dos seus direitos. Ela vai se aproximar mais ainda da justiça. Então, isso não é vantagem só para advogado, não. Isso é vantagem para a sociedade. E os advogados, eles vão ter que repensar na sua forma de faturamento de honorários, né? Porque, olha que interessante, se eu estou dizendo para vocês, hoje lá no nosso escritório, há 17 anos, a gente trabalha sem uma folha de papel. Sem.
e temos 3 anos já que usamos a inteligência artificial todos os dias. E o que hoje já tem de mais interessante quanto a esse uso? É que não existe mais, presidente, a situação de que um advogado começa baixando a cabeça e começando a redigir a peça. Não existe. Tem uns que ficam gozando, falando que isso aí é que quando o advogado age com psicografia. Isso acabou. Por quê? Porque a gente tem assistentes, né, bases de conhecimento para cada tipo de ação que a gente tem no escritório, que são alimentadas diariamente com modelos anteriores de peças que são elaboradas, trechos de doutrinas confirmadas e julgados. E isso forma a base de conhecimento de uma ação, por exemplo, contra ofensas na internet. E hoje, para começar uma peça, primeiro vai a base de conhecimento sobre ofensas na internet. Eu digo que sai de 0 a 70% em questão de minutos, e os 30% indispensável é do lado humano, onde ele vai ter que fazer os retoques, porque nós temos vantagens em relação à inteligência artificial, pelo menos até hoje, e a inteligência artificial, por exemplo, ganha dos humanos em relação ao processamento de grandes volumes de dados. Então, imagino que o presidente tem um processo de 10 mil páginas, 15 mil páginas. Então, se, por acaso, ele quiser testar isso e pegar as peças principais desse processo, criar uma base de conhecimento desse processo, cada vez que ele carrega essa peça para a base de conhecimento daquele processo, o sistema faz um resumo daquela peça em questão de segundos. E depois, acumulando esses documentos ali, ele vai ter uma curadoria do que presta, do que é bom, e vai conseguir fazer perguntas muito mais objetivas para poder desenvolver a sua estratégia processual. Então, na ótica dos juízes, o que a gente espera é que eles sejam capacitados, estejam de cabeça aberta, para poder pensar numa nova cultura. Porque inteligência artificial, pessoal, não é aprender um novo software, é mudar a forma pela qual se trata o aspecto operacional e intelectual da criação. A inteligência artificial muda o modelo de negócio de qualquer empresa. É muito mais aprofundado os impactos que nós vamos ter. Então, isso, quanto mais gente aprendendo, melhor. Fiquei muito feliz de ouvir do nosso presidente que ele vai capacitar um projeto de capacitar todos os funcionários da Semina. Vocês vão ver o tanto que isso vai ganhar diligência. Eu falei, hoje uma peça que a gente faz é 40% a menos de tempo que a gente gastava. Aí você pensa assim, mas também deve ficar ruim, né? Não, fica bem melhor. A qualidade de entrega da peça é bem superior ao que seria. Por quê? Qual que é o erro básico que um advogado comete? Vou abrir a caixa aqui, hein? Ele normalmente faz uma peça psicografada, e aí ele começa a escrever de um assunto na página 2. Aí, na página 6, ele resolve voltar naquele assunto. E na página 10, repete de novo. E a petição inicial fica com 30, 40 páginas. Ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Hoje, eu tenho uma regra no meu escritório que o inicial tem que ser, no máximo, de 10 a 15 páginas e não pode passar disso. Um memorial, né, uma defesa destinada aos tribunais, no máximo 2 páginas. Apenas. É o poder de síntese, porque o Brasil hoje tem 83 milhões de processos judiciais ativos. E nós padecemos de um mal muito perigoso, é que todo ano entra mais processo do que é decidido. É o chamado taxa de retenção. Então, eu sou um grande defensor, já estou terminando, que nós vamos ter uma mudança muito interessante. Eu era presidente da Comissão de Direito, Tecnologia e da Informação da OAB Federal, na época que foi promulgada a Lei do Processo Judicial Eletrônico, em 2007. A ministra Ellen Grace, então presidente do Superior Tribunal Federal e do CNJ, dizia o seguinte, nós vamos acabar com a demora processual. Nós vamos fazer com que, no momento em que a gente troca o processo de papel pelo digital, nós vamos acabar com um ponto de inércia na marcha processual devido à burocracia do papel. Muito bem. Ela acertou em parte, porque não foi fácil criar sistemas de processo judicial eletrônico num país continental como o nosso. São 27 estados que você tem que implantar uma cultura nova. Mas eles, ao implantarem processo judicial eletrônico, eles priorizaram só informatizar o quê? A secretaria. Então, o processo hoje passa pela secretaria mais rápido, mas chega à conclusão mais rápido para o juiz. E o juiz?
o juiz continua trabalhando com as mesmas ferramentas sistêmicas operacionais que ele trabalhava há 17 anos atrás, na época do processo com papel. Então, eu acredito, pessoal, que com a inteligência artificial, essa lacuna, essa falha, tem tudo para acabar. Porque nós vamos ter a inteligência artificial usada em profusão como suporte de apoio decisório dos magistrados. E quem ganha com isso? A sociedade. E nós, advogados, que, de certa forma, vamos ter mais credibilidade perante os nossos clientes. Então, eu encerro as minhas palavras, mais uma vez, convidando vocês, se interessarem, nós temos a Vanessa que está ali fora para os livros, se quiserem fotografar, alguma coisa assim, e enfatizar que é em muito boa hora que a Seminas mostra o seu pioneirismo, mostra o seu compromisso de levar ao empresariado mineiro o que tem de mais relevante hoje na pauta, nessa área da justiça brasileira, a cibersegurança e a inteligência artificial. Muito obrigado.